Para conhecer lugares incríveis não é necessário percorrer grandes distâncias. Cá no sul do mundo podemos encontrar a cidade com a menor população urbana do Brasil, igrejas centenárias e memoriais que homenageiam grandes heróis que defenderam nossas terras contra invasores. Logo ali tem a natureza nos presenteando com paisagens espetaculares. Às vezes é bem verdade que é preciso tomar um pouco de coragem para encarar os desafios. Mas a recompensa aparece com um quadro pintado à nossa frente, passando em alguma barragem e chegando ao menor município do Rio Grande do Sul. Nos deparamos com as origens indígenas ou com um lugar que a história nos conta como foi construído o Rio Grande do Sul. 10 passeios que fiz em 2025. Um abraço para todo mundo que acompanha o canal Cá no Sul do Mundo. Mais uma vez uma honra aí participar contigo, Gilson, trazer informações, trazer curiosidades também aí, e hoje no nosso Vale do Taquari. Realmente um caminho perto de casa, digamos assim. A gente saiu de Lajeado, algo entre 20 e 30 quilômetros aí de distância. Estamos no interior do município de Fazenda Vila Nova. Inclusive vamos numa propriedade, uma propriedade rural ainda. A casa tem algo em torno aí de 200 anos, pelo que a gente conseguiu pesquisar um pouquinho da história. É realmente um local histórico aqui do Vale do Taquari, uma casa que carrega vários elementos ainda, e este local era inclusive morada, enfim, tinha escravos na época. Então a gente vai acompanhar mais de perto. Casa esta, fazenda que inclusive leva o nome da localidade, né, Gilson? Fazenda Juliana. E estamos então ansiosos também para conhecer mais esse pedacinho aqui do Vale do Taquari. Nós estamos na 5ª geração, né? Da geração da velha Juliana, né? Da Juliana Maria de Menezes e o Valeriano Francisco de Souza, que era os meus tataravôs, né? A casa, a parte mais nova, é de 10/7 de 1881. Né? Tem a parte mais antiga. Tem a parte mais antiga. Essa é a data que tem fixada nela, né? E quando assim eu reformei ela agora há 14 anos atrás, a gente viu que essa parte, uma parte ali, ela é toda mais rústica, né? E essa parte, segunda parte, ela já é modelo diferente, né? Porque ela é toda de pedra irregular, tem 70 centímetros de largura, de grossura a parede, e as divisórias dentro dos repartimentos são tudo de pau a pique e barro. Toda a casa foi construída pela Juliana. Né? Aí depois que foi passando, porque a história diz que quando eles construíram a primeira parte, ele era vivo. E aí ficou os materiais para construir a segunda. E que aí ela construiu viúva com a família a segunda parte, né? A segunda parte, ela, né? E assim a gente lendo e vendo coisas, ele morreu em 1880. O que eles produziam aqui na época? Era produção, era extração de madeira, tinha gado, alguma coisa nesse sentido? Mas tinha pouco gado. Era gado e madeira. Gado e Madeira. Né? Não, mas aí tinha que plantar mandioca. Mas aí foi quando estavam desmatando, porque a maior parte era mata. Ah, sim. Aí foi aonde montaram a serraria, fecharam o arroio para fazer o açude, né? Fizeram a taipa, disse que com os escravos, foi feito, né? Puxavam terra daqui de cima, em cima de couro de boi, porque não existia outra coisa, os escravos para fazer a taipa, né? E aí fizeram a serraria para explorar a madeira que tinha, né? Então aqui, conforme consta a história, aqui não existia senzala para os escravos, né? Porque os escravos que existiam, eles trabalhavam explorando madeira, né? E lida de lavoura, coisa assim.
Então não existia escravidão, assim, não era o preso, né? Existia uma liberdade. O meu sogro era muito bom. Eu morei muitos anos com eles aí. A minha sogra faleceu, depois eu fiquei com ele lá e nós cá. Eu cozinhava feijão todo dia no fogão a lenha, com charque toicinho para ele, que tinha que ter, né? De manhã eu tirava o leitinho, o leite era pouco, não vendia leite, depois eu que tirei para vender. E fervia o leitinho, levava, botava no fogão dele, a lenha, acendia o fogo, passava ali, dizia: seu Leontino, o fogo está feito, o leite já está pronto. Ele se levantava, ia, tomava chimarrão, fazia o cafezinho dele, eu lavava a roupa para ele, cozinhava a comida para ele, deixava lá no fogão dele. A hora que ele queria, ele comia, né? Pão fazia no meu forno de barro, né? Tava no armário dele, ele tinha, né? Aí, ele tinha comprado de um senhor que achou na terra uma moeda de ouro. 1881. Achou aqui. Achou. Um fulano achou no mato, capinão. E ele comprou aquela moeda. Então, quando a velha dele faleceu, ele disse: agora tu leva a caixinha para ti. Chegar naquele tempo, podia mostrar, né? Ele dizia: Maurício, traz a caixinha. Levava, mostrava com todo o respeito, porque eu conhecia quem ele era, né? E assim, que ele era bravo, né? Mas comigo ele nunca brigou, graças a Deus. Aí eu dizia, eu mostrava e tudo, ele explicava para as pessoas: leva e guarda. Aí ele levou 1 ano e mais de mês para morrer. Ele deu câncer, né? Eu fiz tudo que podia para ele. Meus filhos, tudo. E um belo dia, saiu visita, eu fui varrer o quarto dele. Ele me disse: Maurício, aquela moeda é tua. Tu não vende, tu não dá. No fim da tua vida, tu escolhe uma pessoa como eu te escolhi, faz o mesmo pedido. Eu estou na Serra Catarinense, saí de Lages e estou indo em direção a Anita Garibaldi, cerca aí de 95, 100 quilômetros de Lages. Anita Garibaldi, que fica na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Do outro lado teremos Pinhal da Serra, que é um município gaúcho. E o interessante que a gente quer trazer no vídeo de hoje é a barragem que faz divisa, esta barragem onde a gente vai passar sobre ela, a barragem que divide, através do Rio Pelotas, os dois estados nesse ponto entre Anita Garibaldi e Pinhal da Serra.
Foram 17 quilômetros de Anita Garibaldi até a barragem Barra Grande, que fica na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois da barragem da usina hidrelétrica Barra Grande até o mirante desta barragem são mais 3 quilômetros, cerca de 2 quilômetros asfaltados já por uma rodovia do estado do Rio Grande do Sul e mais 1 quilômetro de estrada de chão, que é o acesso aqui ao mirante, mas muito bem conservado, tanto o trecho de Santa Catarina, da barragem até aqui o mirante, também a estrada bem tranquila de se trafegar. E aí chegamos então ao mirante da barragem Barra Grande. A usina está localizada sobre o Rio Pelotas e entrou em operação no dia 1º de novembro do ano de 2005. São 3 unidades geradoras de energia, totalizando uma potência instalada de quase 700 megawatts. A barragem possui 665 metros de extensão, ou seja, mais de meio quilômetro a distância para você percorrer esta travessia sobre a barragem, ligando Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. E outra situação interessante é quanto à altura. É uma barragem bastante impressionante, de uma estrutura muito grande, uma altura de 185 metros, lá daquela parte inferior, após a barragem, com a diferença desta parte superior, onde está localizado o lago da usina Barra Grande, da barragem, pois, falando-se em altura 185 metros de altura, pode-se dizer aí que é comparado a um prédio com cerca de 60 andares. Lembrando ainda que o vertedouro tem 6 comportas, cada uma com 15 metros de largura por 21 metros de altura. Uma vazão que equivale a 100 vezes a média de passagem de água do Rio Pelotas. Ou seja, no momento em que são abertas estas comportas, a passagem de água representa 100 vezes mais do que normalmente verte aqui pelo Rio Pelotas. Quanto ao lago da usina, neste momento a gente pode observar, nesta época, abril de 2025, aparentemente bem abaixo do que poderia comportar, mas o lago da usina possui 90 quilômetros quadrados, ocupando 9 municípios aqui da região. Em Santa Catarina, ocupando municípios, áreas de municípios de Anita Garibaldi, Cerro Negro, Campo Belo do Sul, Capão Alto e Lages. Veja só que Lages, de onde nós saímos, fica a cerca de 100 quilômetros daqui, chega a pegar uma parte do território de Lages. Do lado do Rio Grande do Sul, Pinhal da Serra, Esmeralda, Vacaria e também Bom Jesus. Esta, portanto, a usina Barra Grande, entre Anita Garibaldi e Pinhal da Serra. Hoje eu estou no Rio Grande do Sul, em uma região chamada Vale do Taquari, e estou indo em direção à Serra Gaúcha, mas quase na divisa, no limite com o Vale do Taquari, tem uma pequena cidade com pouco mais de 1.500 habitantes, mas que é considerada a cidade com núcleo urbano com o menor número de habitantes no Brasil. Imagine você aí na sua cidade, se no núcleo urbano, no centro, tivesse apenas menos de 200 habitantes. É o que acontece nessa pequena cidade que é da Serra Gaúcha e que nós vamos visitar no episódio de hoje. Será que é muito deserto por lá? Será que tem algum ponto legal, algum ponto interessante para a gente coletar alguma imagem?
Depois de cerca de 55 quilômetros desde Lajeado, passando por Daltro Filho, pelo interior de Boa Vista do Sul, chegamos a Coronel Pilar, esta cidade que se emancipou de Garibaldi e também de Roca Salles, parte do território de Garibaldi, outra parte de Roca Salles, formando então o município de Coronel Pilar. No total são 1.607 habitantes. Aqui na área central, na sede da cidade, apenas 174 habitantes. E isto configura Coronel Pilar como a cidade ou município com o menor número de população urbana em todo o Brasil. Percebe-se que a cidade realmente é bem pequenininha, pouco movimento nas ruas. No total são 1.607 pessoas apenas, mas realmente é uma cidade bem acolhedora. Tem a avenida principal e, mesmo sendo a principal avenida da cidade, numa manhã de domingo, com pouco movimento. E um dos pontos turísticos aqui da cidade é essa igreja monumental que vamos mostrar agora. A igreja matriz, São Lourenço Mártir, está localizada aqui no centro da cidade. A estrutura que foi concluída em 1959. Logo de cara chama a atenção porque é uma igreja muito bonita, que está localizada bem no centro aqui da cidade, bem na avenida principal. A edificação, toda ela é construída em tijolos maciços, e como não tem reboco, dá esta aparência diferenciada para a igreja. Além da própria igreja, que é construída toda ela em tijolos à vista, sem reboco, também o salão da comunidade é feito no mesmo estilo. Para complementar, caminhando nesta rua principal, que é a Avenida 25 de Julho, a avenida principal aqui de Coronel Pilar, dizendo que o nome do município foi uma homenagem a Fabrício de Oliveira Pilar, ele que foi um coronel que lutou na Revolução Federalista de 1893, e o nome do município é em sua homenagem. Essa igreja que está aqui atrás de mim, que é o ponto de partida deste vídeo, localidade ou distrito de Marcorama, que fica no interior de Garibaldi, cerca de 13, 14 quilômetros da área central de Garibaldi, na Serra Gaúcha. Daqui vou em direção a Santa Teresa para conhecer
também uma igreja histórica com mais de 100 anos de fundação. Este aqui que é o distrito de Marcorama, que eu falei que fica a cerca de 13, 14 quilômetros do centro de Garibaldi, tem esta igreja que está localizada aqui no centro do distrito de Marcorama, a igreja São Marcos, e indo nesta outra direção a gente vai até o município de Garibaldi, a área central desta cidade. Pois esta igreja aqui, a Igreja Matriz São Marcos de Marcorama, foi criada em 25 de dezembro de 1959, ou seja, completou 65 anos no final do ano de 2024. E a gente pode observar, provavelmente ao lado, esta outra construção, pode tratar-se aí do Salão da Comunidade. Se alguém é daqui de Garibaldi, conhece o local, pode também informar nesse sentido e nos corrigir se estivermos errados. Bom, e daqui desse distrito, estamos na rua central, em frente à igreja, nós vamos ir em direção neste momento, ainda ao interior de Garibaldi, uma outra localidade que se chama São Pantaleão, é onde fica aquela igreja que eu falei que tem mais de 100 anos de fundação. Vamos conhecer e também o trajeto a gente mostra para vocês. E saindo lá de Marcorama, seguimos cerca de 5 quilômetros, passando 1 quilômetro mais ou menos de asfalto, depois uma estrada de chão, mas em boas condições, até chegar aqui em São Pantaleão, esta localidade que pertence a Garibaldi e tem esta igreja histórica que vamos mostrar em detalhes para vocês. Esta igreja foi edificada entre 1899 e 1902, portanto tem mais de 125 anos de história, inclusive dá para se observar na fachada o ano de início da construção, que foi 1899. Esta igreja que foi reformada, restaurada em 2015 e é considerada patrimônio histórico, artístico e arquitetônico de Garibaldi. Outra informação interessante que é a igreja mais antiga do município. Junto à igreja nós temos várias placas com homenagem a pessoas da comunidade, certamente que se destacaram quando da ou construção ou da manutenção dessa estrutura. Aqui caminhando ao redor da igreja, temos a torre, que fica na parte mais de trás. Lá ao fundo também uma casa em madeira, que é interessante. E a gente tem a possibilidade, com esse gramadão aqui atrás, de circundar também a igreja e perceber o salão da comunidade que fica ao lado. Vamos circundando aqui essa construção, lembrando que a gente está aqui na igreja de São Pantaleão, igreja mais antiga do município de Garibaldi, na Serra Gaúcha. Essa igreja tem mais de 100 anos de fundação. Começou a ser construída em 1899.
resolve deslocar até uma cidade que fica pertinho aqui de Lajeado e que se chama Santa Clara do Sul e que teve um episódio marcante em uma revolução que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos voltar um pouquinho na história e lá entre 1893 e 1895, nós tivemos a Revolução Federalista e uma das batalhas, um dos confrontos aconteceu justamente nesse município, em Santa Clara do Sul, e que neste ano de 2025 completou 130 anos desta batalha e teve inclusive um ato marcante dos 130 anos lá em Santa Clara do Sul no mês de maio agora de 2025. Por isso tem até um parque que faz a menção a esta Revolução Federalista, que nós vamos mostrar esse pequeno parque que existe lá em Santa Clara. Chegando aqui no Parque da Revolução Federalista, que está localizado em Santa Clara do Sul, no final da Avenida 28 de Maio, que é a avenida principal do município. Esse parque foi edificado em 2024 justamente para reforçar esta história que aconteceu há 130 anos, esse combate da Revolução Federalista, liderado por José Dil, que está homenageado também nesta estátua, neste monumento que fica em frente aqui ao Parque da Revolução Federalista. Bom, conta a história que no dia 28 de maio de 1895, cerca de 400 maragatos invadiram aqui Santa Clara do Sul, na época picada Santa Clara, e 50 colonos de origem alemã que residiam por aqui e tinham suas terras se uniram justamente para defender as suas terras desta invasão. Inclusive toda a história está contada por aqui, estes 50 colonos alemães que, com armas de caça e até outras armas que autoridades repassaram a eles, conseguiram se defender e vencer esta batalha contra os maragatos que aqui chegaram para tomar justamente as terras que eram colonizadas por esses alemães. O bacana nesse Parque da Revolução Federalista aqui de Santa Clara do Sul, na verdade é o primeiro parque temático e justamente do que aconteceu neste local. E aqui está bem detalhado o que aconteceu naquela época e o coronel José Dil, que é este líder, né, do grupo de colonos alemães que estavam por aqui, José Dil é que liderou todos eles e inclusive por isso tem a sua estátua à frente aqui do Parque da Revolução Federalista.
Interessante citar também que não só a história dessa batalha que aconteceu aqui em Santa Clara está registrada no parque, mas sim a história da própria Revolução Federalista, contando como começou, os anos em que aconteceram e como se desdobrou até o conflito que ocorreu aqui no ano de 1895. Lembrando que nesse ano também tivemos outras batalhas importantes e que acabaram culminando no fim da Revolução Federalista, e naquela oportunidade os Maragatos, que eram aqueles que defendiam a maior descentralização do poder, eles acabaram sendo derrotados. Inclusive, o termo Maragato surgiu neste conflito, nesta revolução entre esses 2 anos. Além de toda essa história que tem contada justamente no acesso, na entrada do Parque da Revolução Federalista, tem essas escadarias que levam até a parte superior, onde se tem também uma visão da cidade de Santa Clara do Sul, que a gente vai conferir já em seguida e mostrar para vocês. O Rio Grande do Sul se caracteriza por esses movimentos de descentralização de poder. Não se fala aqui em separação também, movimentos separatistas, mas de descentralização de poder. Movimentos separatistas a gente sabe que existem ou existiam até pouco tempo atrás, e hoje a gente fala mais justamente sobre esses movimentos que ocorreram em termos de separação de poder, descentralização de poder. Por isso, este parque aqui reforça a questão dos colonos que aqui defendiam as suas terras e que não queriam que elas fossem invadidas. Talvez nem tivessem algum idealismo em termos de política na época, mas sim como forma de defender as suas terras. E quem foi muito importante nesse sentido e que liderou aqueles agricultores, aqueles colonos que estavam por aqui, foi justamente José Dil, que organizou todo o movimento de defender então as terras aqui em Santa Clara do Sul. Este parque é bem bacana, vale a pena ser visitado, está na Avenida 28 de Maio, que inclusive é a avenida que recebeu este nome em função da Revolução Federalista e daquela batalha que aconteceu justamente em um 28 de maio de 1895, ou seja, há 130 anos. Vamos visitar no episódio de hoje um atrativo que tem cerca de 500 anos, quase 500 anos de história este atrativo, e nós vamos mostrar um pouquinho do que se trata no episódio de hoje.
Fica no interior de Venâncio Aires, indo por Santa Clara do Sul, a gente tem a possibilidade de andar por estradas de interior do Vale do Sampaio para chegar até este atrativo turístico que fica no interior de Venâncio Aires. Chegando então na propriedade onde está localizada a Figueira Centenária. Veja que é um local bastante turístico aqui em Venâncio Aires, muitos carros por aqui, e vamos chegar aqui justamente praticamente embaixo da figueira, onde vamos conhecer um pouquinho desse ponto turístico aqui do município de Venâncio. Bom, com relação à altura, são 18 metros, comparado a um prédio aí de cerca de 5 andares, e a área dela é de cerca de 500 metros quadrados. Há um estudo que foi feito que aponta que, pela circunferência do tronco dessa figueira, ela deve ter cerca de 500 anos. Veja que os galhos, inclusive em alguns pontos, precisam ser escorados, como é o caso lá mais ao fundo. Falava antes com relação a esse estudo que foi feito em 2021, apontando que essa figueira teria nascido logo depois do descobrimento do Brasil, ou seja, teria 482 anos em 2021. Aí você coloca, porque estamos em 2025, mais 4 anos, 486 anos, portanto. A propriedade aqui pertence à família Schwinn e talvez tenhamos vindo num dia não tão propício para visitar esta
Figueira Centenária, como é conhecida aqui em Venâncio Aires, porque um domingo com muita gente, muita visitação. Talvez um dia da semana seja bem mais tranquilo. Realmente hoje, um domingo, dia bonito de sol, com muita gente visitando esse ponto. Veja que deste lado da estrada, os galhos, as ramificações acabam atravessando a estrada, que é a estrada da localidade aqui, não é a estrada da propriedade, e acabam indo lá para o outro lado em direção ao arroio que passa logo abaixo. Estou neste momento na localidade de Várzea do Cedro, fica no interior de São Francisco de Paula, e o roteiro de hoje será nos Campos de Cima da Serra, indo em direção a Bom Jesus, daqui desse ponto em que nós temos a saída da Rota do Sol em direção a Bom Jesus, passando pela IRS 110. Nesse ponto, então, a gente vai em direção a Bom Jesus, cerca aí de 70, 72 quilômetros, para visitar no episódio de hoje uma barragem, a barragem do Rio dos Touros, que fica no interior de Bom Jesus. Cheguei então aqui na barragem do Rio dos Touros. A passagem é feita abaixo da barragem, essa travessia do Rio dos Touros, e a água encobre a estiva, a parte de concreto, por onde passam caminhões, carros, enfim. E nessa direção a gente segue até São Joaquim. Primeiro, a divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e depois a gente chega em São Joaquim, lá na divisa, passando na Ponte das Goiabeiras, que também é famosa, sobre o Rio Pelotas. Agora, que baita lugar esse aqui! Então vamos lá, na direção de Santa Catarina, de São Joaquim, vamos passar então pela ponte, pela estiva da barragem do Rio dos Touros, em Bom Jesus.
Fizemos a travessia entre um lado e outro do Rio dos Touros, através da estiva, onde passa o Rio dos Touros, na área da barragem. Aqui para baixo, nesse ponto aqui, tem uma tubulação, e essa tubulação vai até a parte de baixo, onde tem uma cachoeira, uma cascata do Rio dos Touros. Nós não vamos ir até lá nesse momento. E o passeio de hoje é na Serra do Rio Grande do Sul para conhecer a menor cidade gaúcha, a cidade com a menor população do estado. Isto se falando aqui na Serra Gaúcha e também em nível de Brasil. Este município é o 7º com o número menor de habitantes, com um pouco mais de 1.100. A PCH Morro Grande é essa que tem esse ponto muito bonito por aqui, da própria central hidrelétrica, da barragem, quanto também pelo rio, que é todo lajeado nessa parte de baixo. E claro, na parte de cima fica o Lago da Barragem, também bem interessante de ser conferido. É uma pequena central hidrelétrica que tem capacidade para gerar energia para uma cidade com cerca de 80 mil habitantes. Saindo agora desse lugar magnífico, PCH Morro Grande, em Muitos Capões, para ir em direção ao menor município do Rio Grande do Sul, André da Rocha. São cerca de 42 quilômetros de estrada de chão daqui para frente. Vamos lá. E antes de seguir de fato até André da Rocha, ainda paramos nesse mirante que oferece esta vista espetacular da PCH Morro Grande. Muitos Capões, este é o município. Essa visão espetacular, e aqui toda a explicação da PCH Morro Grande, inclusive com o mapa de sua localização. E realmente, saindo lá daquele distrito de Chimarrão até a cidade, são 13 quilômetros de estrada asfaltada para chegar então em André da Rocha, esta pequena cidade do Rio Grande do Sul, a menor em número de habitantes do estado do Rio Grande do Sul, a 7ª menor do Brasil. Conheçam André da Rocha. André da Rocha é um pequeno município do Rio Grande do Sul, emancipado de Lagoa Vermelha em 1988. O nome homenageia o desembargador Manuel André da Rocha, primeiro juiz da comarca de Lagoa Vermelha
e participou da defesa do município na Revolução de 1893. André da Rocha está localizada na Serra Gaúcha, a uma altitude de 700 metros acima do nível do mar e possui 1.135 habitantes. É o menor município do Rio Grande do Sul e o 7º menor do Brasil. Lembrando que Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o menor do país, com 833 habitantes. Por ser um dos menores municípios do Brasil e o menos populoso do Rio Grande do Sul, André da Rocha é conhecida como Pequeno Grande Pago. E ainda lembrando que André da Rocha, a sua economia é baseada no setor primário, na agricultura, criação de gado e plantio de soja como os principais ou as principais fontes de arrecadação aqui da cidade, aqui do município. Bom, esse ponto que eu estou filmando especificamente é a Praça Frei Tiago Coccolini e também a Igreja Matriz São Sebastião e Nossa Senhora das Dores. Muito bonita a igreja, que é preservada em madeira e foi construída nos anos de 1950, tendo mais de 70 anos. E hoje estou aqui na capital nacional do chimarrão, Venâncio Aires, no interior do Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Pardo. Estou aqui em frente à Igreja São Sebastião Mártir para começar mais um episódio. No episódio de hoje, nós vamos ir ao interior de Venâncio Aires e também de Santa Cruz do Sul para conhecer uma pequena localidade, um pequeno distrito que na verdade não é tão pequeno. Se vocês lembrarem do último episódio do canal, nós mostramos o menor município do Rio Grande do Sul em termos de habitantes, que é André da Rocha, na Serra Gaúcha, cerca de 1.100 habitantes. E esse distrito que a gente vai conhecer no dia de hoje tem 4.600 habitantes, ou seja, mais habitantes, cerca de 4 vezes mais habitantes que um pequeno município do Rio Grande do Sul, que é André da Rocha. Para ver a estrutura desta localidade, deste distrito que fica no interior de Santa Cruz do Sul. Mas claro, o caminho, a gente vai passar por lugares também bonitos. Vamos conhecer um pouquinho do interior de Venâncio Aires e de Santa Cruz do Sul. Saindo de Venâncio Aires, rodamos cerca de 13 quilômetros até chegar neste primeiro ponto que a gente faz a parada no dia de hoje, que é o Cerro do Baú. Cerro do Baú está distante cerca de 13, 14 quilômetros do centro da cidade e tem
uma importância histórica também aqui para Venâncio Aires, para a região do Vale do Rio Pardo, porque é um dos 15 pontos do estado do Rio Grande do Sul onde foram encontradas inscrições rupestres. Esta inscrição que hoje, esta pedra com essa inscrição rupestre que está na Unisc em Santa Cruz do Sul, a Universidade de Santa Cruz, e aqui foi colocada uma réplica no Cerro do Baú, no ponto onde foi encontrada essa inscrição rupestre, que pelos estudos deve datar cerca de 4.000 anos. Essa área onde está localizado o Morro do Baú conta com cerca de 11 hectares e é considerado um parque arqueológico aqui em Venâncio Aires. E essa inscrição rupestre que foi encontrada aqui pertenceria a indígenas, aos indígenas Umbu, segundo o estudo que foi feito. E além da importância histórica, cultural desse local, também a natureza, que é muito bonita aqui. Chegamos a Monte Alverne. Monte Alverne é o terceiro distrito de Santa Cruz do Sul. São 18 quilômetros lá da linha Santa Cruz, de onde a gente veio, e 27 do centro da cidade de Santa Cruz. Isso aqui é uma das ruas de Monte Alverne. Aqui está a Igreja Evangélica, IECLB. E o que a gente percebe é uma estrutura muito semelhante à de diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Asfalto até aqui. A gente pesquisou e são 5 escolas, sendo 3 municipais, uma estadual e mais uma escola de educação infantil, que estão estabelecidas aqui em Monte Alverne, que tem 4.600 habitantes. Além disso, Monte Alverne tem um hospital, o Hospital Monte Alverne, que inclusive é referência para algumas especialidades, como doenças de ouvido, nariz e olhos, e atende diversos municípios, inclusive aqui da região. E agora a gente está chegando aqui na parte mais central. Essa aqui é a estrutura do hospital aqui em Monte Alverne, fica bem pertinho também da rua principal, a uma quadra. Junto a farmácias também. E aqui a gente vai caminhando em direção a essa rua principal, que está logo aqui na frente. E fica também pertinho da igreja. Veja que a rua principal já é logo ali na frente. Por aqui a gente vai chegando então nesta rua principal, onde está concentrado praticamente todo o comércio aqui em Monte Alverne. E
Vamos lá, né? Aqui tem uma descendência, uma cultura alemã. Ich liebe Riotal. Seria isto? Então quem souber aí coloca a tradução para a gente coloca mais adiante também. Arquitetura também típica, que a gente pode ver por aqui. Mais uma igreja. E sim, a rua principal aqui em Monte Alverne. Dá para perceber, tem sim uma estrutura praticamente de uma cidade de pequeno porte e muito cuidada, as ruas limpas, as casas muito bonitas, algumas antigas, com a arquitetura que remete também à colonização europeia. Inclusive esse salão, fundado em 1902, e aqui consta também Riotal. A gente vai buscar dar uma explicação sobre isso também. E veja que bonita esta construção, que hoje é um restaurante, mas também com uma fachada bem bacana. E esta é Monte Alverne, terceiro distrito de Santa Cruz do Sul. Estava buscando ali a explicação. Riotal significa Vale do Rio e era a primeira denominação aqui de Monte Alverne. Depois aí foi renomeado como Monte Alverne posteriormente, mas Riotal é o primeiro nome, o nome que era originário aqui desta localidade, que foi dado esse nome então pelos alemães. Por isso a placa aqui, Ich liebe Riotal. Para o episódio de hoje, onde vamos conhecer uma localidade, um distrito do interior de Caxias do Sul e que tem uma localidade onde uma história se passou há quase 400 anos. Esta história, com o local onde aconteceu o fato, nós vamos trazer no episódio de hoje. Saindo do distrito de Santa Lúcia do Piaí, rodamos cerca de 6, 7 quilômetros até este ponto, onde tem a igreja da localidade de Água Azul. A igreja, e ali tem um pórtico de entrada que vai em direção à Fonte da Água Azul, que é o ponto de destino de hoje aqui do episódio Cá no Sul do Mundo. É uma história que se passa há quase 400 anos, em 1635, se eu não me engano, a gente vai detalhar daqui a pouco, uma história envolvendo um padre e um local de peregrinação, um local de muita história que a gente vai conhecer agora. Nesta placa em frente à Capela de Água Azul, já diz que se trata da fonte do martírio do padre Cristóvão de Mendonça. Aqui também a gente verifica o monumento do introdutor do gado no Rio Grande do Sul, na frente da capela da localidade de Água Azul. E a gente vai entrar nesse pórtico que tem por aqui.
depois então da entrada ali da Capela de Água Azul, chegamos nesse lugar muito bonito, uma natureza em sua exuberância, muito bem cuidado, onde está a fonte do martírio. Por aqui a gente observa que muita gente até vem passar o dia, acaba fazendo o seu churrasco, o seu acampamento, tem um córrego que passa por aqui. Essa é só a primeira impressão desse local. E agora a gente vai se aproximando então. Tem inclusive uma entrada com um muro de pedras e um portão que está aberto para que os visitantes possam acessar. Bom dia, tudo bem? Muito bonita história, né? Importante citar que não tem a cobrança de ingresso. Olha só o arroiozinho que passa por aqui. Bonito demais. Tudo bem arborizado e muito bem organizado. A limpeza que se mantém por aqui também. E aqui está um pouquinho da história. Nesse local, em 1635, foi martirizado o padre Cristóvão de Mendoza. Ele que foi o introdutor do gado aqui no Rio Grande do Sul. Tem até aquela homenagem a ele na frente da Capela de Rio Azul, aquele monumento. E o corpo dele foi jogado nesta fonte pelos índios. Desde então, a água desta fonte ficou na cor azulada. E veja só que realmente tem essa coloração mais azulada, se percebe aqui na fonte. E olha só. Falando um pouquinho da história, o sacerdote então foi assassinado no dia 26 de abril de 1635, quando a sua comitiva passava por esse local. E o missionário jesuíta Cristóvão de Mendoza teria tido o coração arrancado enquanto ele agonizava nesse local. Tanto que essa história deu nome à localidade aqui de Água Azul. Hoje é um ponto turístico, bastante visitado. Lembrando que nesse momento apenas uma pessoa, um senhor, estava por aqui visitando. Mas isso até por se tratar de um dia de semana, sem muita movimentação, mas claro, em finais de semana deve ter uma movimentação maior por aqui. E nesse ponto aqui também as pessoas acabam vindo rezar, prestar os agradecimentos por graças alcançadas, e essa área aqui foi declarada Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul no ano de 2005. Obrigado a todos que nos acompanharam em 2025. Voltamos no próximo ano com mais episódios cá no Sul do Mundo.